E aí, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, porque aqui tá tudo pago. Eu sou o Lucas Varela e comigo está o pastor Chico. Chico, chega aí e te apresento pra galera aí. E aí, gente, tudo bem? Bom estar aqui, Lucas, bom estar com você também, que está nos assistindo aí. Eu sou o pastor Chico Simões, pastor da Onda Dura em Novo Hamburgo, também em Porto Alegre, e nós estamos aqui para começar um projeto que eu acho que vai ser muito interessante e pode ser que abençoe a sua vida. Eu espero, e nós temos orado para que sim, para que abençoe a sua vida, de forma a que você conheça mais a respeito do Evangelho, a respeito da Palavra de Deus, a respeito das questões teológicas também. Então é isso aí, nós vamos falar sobre diversos assuntos, a ideia é que seja bem leve, e inclusive o assunto que nós vamos abordar hoje, a gente levantou algumas questões através do Instagram, através da internet, e nós falaremos sobre o amor e o inferno. Chico, a nossa primeira pergunta aqui é se existe alguma relação entre amor e inferno. Eu acho que esse assunto, Lucas, é um assunto bem importante, que deve entrar nos nossos debates, e nós devemos pensar sobre isso sim. Foi, digamos assim, escanteado por um certo tempo na igreja, né? Afinal de contas, parecia se tratar de um assunto que apresentava o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, como um Deus perverso e mau. Mas olhando para as Escrituras, olhando para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus mesmo disse, não é um assunto que aponte para Deus como um Deus perverso. Muito pelo contrário. Também esse assunto revela o amor de Deus. A gente vai tentar aqui compreender como isso acontece, como esse amor é aflorado também nesse tema inferno. A pergunta do Lucas é uma pergunta que eu imagino que permeia a mente de muita gente. Na minha mente ela vagou por muito tempo, não é? Será que inferno existe? Que relação existe entre o amor de Deus e o inferno como um Deus que é amor, que é apresentado na Bíblia, não é, Lucas? Como um Deus de amor. Ele pode mandar pessoas para o inferno, condenar pessoas ao inferno. Que relação existe entre essas duas coisas? E eu posso afirmar para você, Lucas, diante das Escrituras, que sim, há toda uma relação de amor, o Deus que é amor, com o inferno. Como? Nós precisamos compreender que se há maldade, ela precisa ser condenada. A maldade precisa ser punida. Talvez a dificuldade que nós temos em relação a pensar sobre o inferno como, sim, uma proposição de Deus e que revela o amor de Deus, seja porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Porque nós duvidamos da qualidade e da quantidade desse amor, não é? Nós não chegamos ao ápice do conhecimento de Deus, e então nós duvidamos de doutrinas como essa, que é a do inferno, a do juízo final, a da condenação. Quando nós olhamos para Deus e nós vemos esse Deus, e nós contemplamos esse Deus, um Deus cheio de amor, e entendemos que esse amor é destinado a um povo específico, nós precisamos compreender então que esse Deus que é amor não admite, em hipótese nenhuma, que haja o mal, que o mal prospere, que o mal ele tenha êxito. Ou seja, diante disso, nós precisamos compreender então que se nós temos um Deus que é amor, e se esse Deus de fato é amor, ele vai condenar o mal, não é? E aí entra o inferno. O inferno então será o lugar onde os seus hóspedes serão aqueles que praticam o mal de forma obstinada, não se arrependem desse mal, estão completamente avessos a qualquer tipo de amor. Então, porque Deus ama o seu povo, porque Deus é um Deus de amor, ele vai punir estes que praticam o mal. Então, essa é a relação que existe entre amor e inferno. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, ele pune aquele que é culpado, aquele que pratica o mal de forma obstinada, né, de forma constante. Ou seja, não há relação entre Deus de amor e o mal, a perversidade, porque Deus é completamente amor, ele condena o mal.
Bom, entendi e algumas questões vêm à mente, né, a partir disso, porque então o Deus que ama, ele não relaciona com o mal e por não relacionar ele precisa punir. Ao que vem à minha mente agora, esse sofrimento, o inferno, a gente vê que não é então um mito, ele é uma verdade, ele é uma verdade, inclusive uma verdade bíblica, né, uma realidade. E o inferno, ele é um tempo, ele é eterno, ele qual que é a informação que a gente tem a respeito dessa condição, né, desse inferno? Ele é um tempo onde ou as pessoas más pagarão pelo seu mal feito, e em determinado momento aquilo pago resolveu e passou, ou é uma condenação eterna? Você não vai achar na Bíblia um personagem que fale mais sobre o inferno do que Jesus. Ou seja, tudo que nós temos, ou a maior substância do que nós temos sobre esse tema, nós ouvimos da boca do próprio Cristo, do próprio Jesus, o Deus de amor, não é? A exposição do amor de Deus, Jesus. Ele especialmente fala sobre esse tema em Mateus capítulo 25, não é? Onde ele conta então uma parábola, então um rei, né? E esse rei ele separa as ovelhas dos bodes, não é? E nessa separação ele então põe as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, as ovelhas serão salvas, serão trazidas para o aprisco, os bodes serão condenados. E aí ele explica essa parábola logo em seguida, dizendo que os ímpios, não é? Aqueles que praticam mal, aqueles que não deram, não supriram as necessidades das pessoas, ele diz, olha, aqueles que não supriram as necessidades das pessoas não supriram as minhas necessidades. Né? Quando vocês não deram um copo de água para o sedento, vocês não deram esse copo de água para mim. Eu estava ali representando. Jesus explicando a parábola. Ele disse que estes, os ímpios, os perversos, eles serão condenados, eles serão lançados no inferno, eles serão lançados no castigo eterno. É o termo que Jesus usa ali. Ou seja, então aí nós já compreendemos que sim, o inferno é um lugar real, é um lugar de sofrimento consciente, ou seja, os habitantes do inferno saberão que estão lá e sofrerão de forma consciente, eles sentirão dor de fato, e eterno. A gente pode aprofundar um pouco nesse tema sobre o castigo eterno, não é? O inferno ser eterno, porque é um tema muito importante. Você imagina então, a graça de Jesus, a graça que nos alcançou, não é, Lucas? A graça que alcançou você que crê em Jesus, ela é eterna, não é? Ela perdurará pela eternidade. Agora você é um ser eterno. Você que crê em Jesus Cristo, você é um ser eterno. Logo, nós podemos compreender então que aqueles que não creem sofrerão então um castigo eterno também. É muito representativo o fato de Jesus ele ter se apresentado aos seus discípulos com o seu corpo glorificado, é claro, mas ainda com os furos nas suas mãos e nos seus pés e com a marca, com o rasgo em seu lado. Por quê? Isso mostra que Jesus pagou o preço pelo pecado. E esse preço é um preço de eternidade. Se é um preço de eternidade, logo a gente pode compreender que o castigo é um castigo eterno. Outra coisa, você imagina que, então, existe uma tese teológica que traz para a cena o aniquilacionismo. O que é isso? Alguns, né, uma vertente crê que no final das contas, mesmo o condenado, o culpado, aquele que não se arrepende, aquele que não crê em Jesus, ele será aniquilado, acabou, não é? E outra vertente crê que não, o que não crê em Jesus, ele será penalizado por isso, ele será castigado, mas por um certo tempo. Então, passado esse tempo, ele será aniquilado e tudo acabou. Mas vamos então raciocinar uma coisa. Imagine você um estuprador. A pessoa estuprou uma criança e matou essa criança, não é?
E no final, no juízo final, ele simplesmente é aniquilado. Ou seja, ele não foi penalizado pelo seu pecado. A criança inocente foi, mas esse indivíduo não foi. Isso não é amor. De forma alguma, não é? A outra vertente. Então, o que não creu, ele é condenado, né? Ele paga um preço, ele é castigado por um certo tempo. Passado esse tempo, ele é aniquilado. Isso sugere que essa pessoa que foi castigada por um certo tempo, ele pagou a sua pena, né? Ele passou aquele tempo no inferno, ok, pagou pelos erros que ele cometeu. Então ele não poderia ser aniquilado. Se ele pagou o preço pelo seu pecado, ele teria que ir para o céu. Sim. Não é? Mas a gente sabe que isso não acontece, não é possível mais. O único caminho que nos leva para o céu é Jesus. Não há nada que nós possamos fazer, nem mesmo sermos castigados pelos nossos pecados, e isso garantiria um lugar para nós no céu. Ou seja, o castigo do inferno é eterno. É eterno. E é interessante que existe uma passagem bíblica que diz que, em Apocalipse, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas que diz que os ímpios continuarão na sua impiedade e os justos na sua justiça. Isso sugere então que no inferno, o indivíduo que estiver lá, ele continuará pecando. Ou seja, ele continuará descrendo de Deus. Não é? Ele não vai chegar um momento de tanto sofrimento que ele vai dizer, tá bom, eu creio. Isso não vai acontecer. Ele vai continuar, ele vai permanecer, ele vai prosperar no seu pecado. Por isso o castigo precisa ser eterno. Legal. O Deus que é amor é o Deus que precisa e castiga então a impiedade, né? O ímpio e o seu pecado. É importante a gente entender assim, porque essa é a relação, né, que a gente faz justamente por Deus ser então amor, né, por Deus ser um Deus amoroso. Por isso ele castiga o ímpio, né? Porque não faria sentido ele não castigá-lo, né? Sendo assim, pastor, Deus ama alguns e outros não? Se alguns serão condenados e outros não, é sinal que Deus ama alguns e outros não? Nós poderíamos chegar a essa conclusão, não é? Mas a gente teria um grande problema com João capítulo 3, versículo 16. Né? Eu imagino que você saiba o que está escrito lá. Lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que a gente vai lidar então com esse texto? Se Deus ele ama alguns a ponto de salvá-los e despreza outros a ponto de condená-los, como que a gente lida com João capítulo 3, versículo 16? Bom, existe a possibilidade de que ali João esteja falando a respeito daqueles que creem. Então Deus ama o mundo, aqueles que creem, né? Como ele conclui ali. Existe uma outra possibilidade que fala a respeito da qualidade desse amor, não é? Deus ama todas as suas criaturas, isso é um fato. Por quê? Porque todas as suas criaturas, toda a sua criação carrega em si a sua essência, a essência de Deus. Deus ama o que ele fez, né? No sexto dia, Deus olhou para tudo que ele havia feito e disse, eis que isso é muito bom. Deus ama aquilo que ele fez, né? E sobretudo, ele fez de forma especial os seres humanos. Ele empregou nos seres humanos a sua imagem, não é? Ele ama o que ele fez, não pelo ser humano, mas ele ama o que ele fez, não é? Ele fez o ser humano a sua imagem. Então Deus ama assim, né? Nessa posição, Deus ama a todas as suas criaturas, todos os seres humanos. Mas esse amor não é como o amor que ele tem por aqueles com quem ele tem uma aliança. Esse amor é diferente do amor que ele sente, não é, por aqueles com quem ele comprometeu a sua vida na cruz. Não é? E estes que Deus comprometeu a sua vida na cruz são os eleitos, são os escolhidos. Esses não são criaturas, esses são filhos.
E assim, ó, eu amo muitas pessoas, mas eu não amo essas pessoas como eu amo os meus filhos. O amor que eu tenho pelos meus filhos é um amor a ponto de eu entregar a minha própria vida por eles. É diferente, não é? Como também nós podemos admitir que seja diferente o amor que Deus tem por suas criaturas, porque foi Ele que as fez, com o amor que Ele tenha por seus filhos, que Ele comprou, né, com seu sacrifício na cruz, com o sacrifício do seu filho na cruz, não é? Então esse amor é aquele amor de 1 Coríntios 13, é aquele amor que nós chamamos ágape, o amor que se entrega, o amor que se dá, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é esse amor que Deus sente por suas criaturas, é um amor diferente. E evidentemente esse amor que Deus tem por todas as criaturas, porque elas foram feitas à sua imagem e semelhança, ele se esgotará em determinado tempo. Por quê? Porque essas pessoas estão tão impregnadas em seus pecados que essa imagem de Deus vai se esvaindo, né? Como uma fumaça, ela vai passando, né? Vai se encerrando, não é? Então vai chegar um momento que não vai existir nem sequer o amor por suas criaturas, porque as suas criaturas estão tão deturpadas que não carregam mais a essência de Deus em si, não é? E para elas, o único destino possível seria o inferno. Sim, então dentro do que da relação amor e inferno, nós vemos que Deus, nessa situação de ele ama uns e outros não, a diferença é que ele ama a todos, mas de forma diferente, né? Assim como tu falou, os teus filhos são amados por ti de uma maneira diferente, né? Então, Deus realmente ama todas as coisas porque ele criou, né? Então, não por mérito de alguém, mas porque ele foi quem criou e assim ama, mas ele dedica um amor especial àqueles a quem ele chamou e elegeu, né, para... Por mais que esse seja o ponto que eu mais compactuo, existe outro ponto, lembra? Né? Aquele que nós consideramos então que só aqueles que creem são alvos desse amor, né? Então existem esses dois pontos. Ou Deus ama apenas aqueles que creem, ou seja, o seu povo da aliança, o povo com quem ele tem um compromisso eterno, o povo da promessa, não é? Ou, né, o outro ponto possível é que Deus ame a todas as pessoas, mas ele dedica um amor especial aos seus filhos. Tá. E nessa relação de amor, de Deus amoroso com o inferno, pastor, e com pessoas, né? Com Deus que ama pessoas, o Deus que ama escolhe quem vai ao inferno, quem vai para o inferno? Eu costumo dizer, Lucas, quando se trata de conhecer a Deus, C.S. Lewis, saudoso, ele usa essa frase, né? Quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa parte dele. Ele decidiu nos escolher primeiro. Ele decidiu nos amar primeiro. E eu, então, parafraseando essa ideia, eu digo que quando se trata de rejeitar a Deus, toda a iniciativa é nossa. Nós o rejeitamos primeiro. Ou seja, o ímpio está destinado ao inferno por quê? Porque ele fez essa escolha. Não é? Ele, então, o pecado que está entranhado na carne humana a partir de Adão determina a condição do ímpio. Não é? Ele será condenado, ele já está condenado. Né? João 3, a continuação do texto, né? De João capítulo 3, né? Versículo 18. Eles já estão condenados. Né? Já estão destinados a essa condenação. Não que Deus tenha os feito para a condenação, mas a condenação está sobre eles porque eles pecaram. Né? E então, e nessa condição até, Lucas, nós podemos considerar que todos estão condenados, né? Romanos capítulo 3, versículo 16, versículo 23, aliás, onde diz que nós estamos afastados da glória de Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso por todos,
Ou seja, Deus não escolhe aqueles que serão condenados, todos estão condenados. Deus escolhe aqueles que serão salvos. Não é? E, né, consequentemente, a lógica nos diz que aqueles que não são escolhidos para a salvação estão condenados. Então, sim, é soberania de Deus, né? Mas não no sentido de escolher aqueles que serão condenados, porque essa é uma atitude própria do ser humano, né? Não é? Deus escolhe aqueles que serão salvos, né? Mas aqueles que serão condenados, eles já estão condenados por causa dos seus pecados, né? Quando o homem peca, ele morre, né? Quando o homem peca e não se arrepende e não crê em Jesus, ele está fadado à condenação eterna. E Deus permite essa condição humana que o conduz ao sofrimento, porque, bom, beleza, nós, por sermos humanos, nós estamos destinados à condenação, porque somos pecadores e o pecado ele está em nós, logo ele faz separação entre nós e Deus. Mas então Deus escolhe a quem ele quer e a quem ele vai salvar, livrando assim do inferno, do pecado, mas essa condição do homem que não reconhece seus pecados, não se arrepende, isso é uma permissão de Deus, isso é Deus impelindo a pessoa a essa forma de crer. Como isso se dá assim, né? Eu diria, Lucas, que sim, Deus coloca algumas pedras no caminho do ímpio, não é? Como ele fez com o faraó no Egito, ele endureceu o coração do faraó. Como o profeta Isaías, ele registra em seu livro, no capítulo 6, né? Deus cauterizou o entendimento, né, de algumas pessoas para que ouvindo eles não ouçam, para que vendo eles não vejam e não acabem sendo salvos. Então eu imagino sim que Deus coloque algumas pedras no caminho diante dos ímpios, né, diante daqueles que já estão obstinados ao pecado, não é? Eles não se arrependem, eles não voltam atrás, né? Mas assim, como eu disse, né, na paráfrase que eu fiz da frase de C.S. Lewis, né, a iniciativa é do ser humano. Deus não criou a humanidade para condená-la. Deus criou a humanidade para revelar a sua glória. Esse é o propósito, né? Jesus mesmo, ele é muito claro quando ele diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Ou seja, o objetivo final de Deus é a sua glória, e a salvação dos homens pecadores coopera com isso, com esse objetivo. Como também a condenação coopera com esse objetivo, não é? Então, Deus ele não cria um mundo e coloca nele o ser humano como regente desse mundo para condená-lo, não é? Ele cria o mundo e coloca o ser humano como regente desse mundo para que a sua glória seja revelada, tanto na salvação quanto na condenação. Então, eu imagino que sim, Deus coloque algumas pedras, algumas situações na vida do ímpio em que ele então a condenação se acentua, fica mais clara. Por exemplo, um pecador que é exposto ao evangelho, né? O evangelho é pregado para o pecador, né? E ele não se arrepende do seu pecado, a condenação fica clara. Compreende? Sim. Então, isso é muito sério, não é? Nós precisamos ter uma certa desejo, interesse em pregar o evangelho, sim, com o desejo profundo de que o pecador seja salvo pelo Senhor. É por isso que nós oramos, né? Para que os pecadores sejam salvos. Nós nos compadecemos dos pecadores e oramos para que eles sejam salvos, mas precisamos admitir que quando nós pregamos o evangelho para alguém, há essas duas possibilidades, de salvação ou de condenação. Se não há salvação, há condenação. Sim. Até ontem a gente conversava no discipulado, né, falando sobre uma preocupação que as pessoas têm em relação a se vão estar
Se os salvos estarão vendo os condenados, né? E a gente comentou um pouco que isso é por causa assim, do nosso egoísmo de não estar querendo ver os outros sofrendo, né? E comentamos que na realidade a gente já está vendo as pessoas caminhando para o inferno, né? E se a gente não fizer então algo, se nós não nos compadecermos disso, se nós não nos entristecermos com isso, isso não nos levar a pregar o evangelho, essas pessoas não podem ser salvas, né? Então, para a gente explicar para o povo aí, para a galera, qual é a forma que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos, enquanto os filhos de Deus, temos para, a partir de uma compaixão, nós podemos contribuir para que essas pessoas que caminham ao inferno sejam não roubadas, mas saqueadas de lá. Uhum. Qual que é o caminho para isso? Esse tema é muito interessante, Lucas. No evangelho que Marcos escreveu, Jesus, ele registra uma outra parábola de Jesus que Jesus conta para os seus discípulos. Ele estava falando, olha, o valente, ele está na sua casa, está confortável, e aí então chega outro valente, mais valente do que este, e rouba-lhe os seus bens. Está falando então de Jesus. Jesus o diabo é o valente, Jesus é o mais valente que o diabo, e esse termo que ele usa, roubar, é justamente esse mesmo, de arrancar, de retirar das mãos do diabo aqueles que ele tem escolhido. Então isso é muito interessante. Deus está fazendo isso ainda hoje. Deus está saqueando o inferno, Deus está arrancando das entranhas do pecado os seus eleitos, e ele fará isso até que Jesus volte. Um ponto importante, antes da gente falar acerca da questão que você levantou, um ponto importante que a gente precisa salientar é que, assim, gente, não existe possibilidade de salvação sem a pregação do Evangelho. As pessoas até conhecerão a Deus, porque os atributos invisíveis de Deus se manifestam na natureza, com aquilo que Ele criou. Mas elas não poderão ser salvas sem que o Evangelho seja pregado. Ou seja, o nosso objetivo como cristãos, a nossa missão como cristãos, a nossa vida de cristãos é anunciar as boas novas. É o que significa Evangelho, boas novas, boas notícias. E é claro que as boas notícias passam necessariamente pelas más notícias. Eu levantei uma questão, dias atrás, uma metáfora. Você imagina que você está no mar, e logo à sua frente, um pouco mais afastado, há algumas pessoas ali no mar também, e de onde você está, você consegue avistar que tem um tubarão chegando perto daquelas pessoas. Qual será a sua atitude? Você grita para aquelas pessoas dizendo: olha, vão para a areia, lá tem sombra, um lugar confortável para vocês, corram para a areia que está muito melhor do que aqui no mar. Ou você então toma uma atitude de falar para ela com um certo desespero: gente, sai daí agora porque está vindo um tubarão e vai pegar vocês. Eu imagino que a conclusão que a gente chegue, que a segunda opção é muito mais importante naquele momento, naquela situação. Você alerta do perigo e aí você fala da bonança. Nós precisamos compreender isso, gente. Existe uma condenação iminente para aqueles que não creem em Jesus. Eles serão condenados, eles sofrerão pela eternidade. Nós precisamos alertá-los. Isso não é você apontar o dedo de julgamento para a pessoa e dizer: olha, você vai para o inferno porque você não crê em Jesus. Não, é um ato de amor, uma atitude de amor. Você quer alertar aquela pessoa que o caminho que ela está tomando é um caminho, um caminho de desespero, de sofrimento eterno, de angústia. Você não quer que isso aconteça com ela, então você apresenta a solução para esse problema. Você apresenta o Jesus crucificado e ressurreto, o Jesus que vive a salvação que nós temos em Jesus. Então você comentou ali a respeito dos que creem, nós,
e nós contemplaremos o julgamento final, o julgamento dos ímpios, o julgamento dos perversos. Nós veremos então esse sofrimento acontecendo, não é? Como Lázaro, o pobre Lázaro da parábola de Jesus, contemplava o rico no inferno e o seu sofrimento, nós contemplaremos também. E muita gente, como você disse, levanta essa questão: pô, será que eu vou ver as pessoas sofrendo no inferno? Isso denota muito uma raiz de egoísmo, não é? Porque no final das contas as pessoas só não querem se sentir mal. Elas não querem contemplar as pessoas sofrendo no inferno porque elas não querem se sentir mal. Mas isso está acontecendo hoje, neste momento. Quanta gente nós temos contemplado que tem caminhado a passos largos para o inferno? E nós estamos meditando como vai ser lá naquele dia. Nós precisamos fazer alguma coisa hoje, porque hoje nós podemos fazer. Né? É hoje que nós temos para fazer alguma coisa. O texto de Apocalipse capítulo 14 diz que a fumaça dos condenados subirá. Né? E nós não só contemplaremos a condenação, como nós glorificaremos a Deus. Porque imagina você, nós veremos então o sofrimento eminente, profundo dos condenados, dos ímpios. Não é? Então nós olharemos para a cruz, para o Jesus crucificado, como eu disse, né? Com as suas mãos perfuradas, com seus pés perfurados e com seu lado marcado. Nós diremos: Senhor, obrigado por ter me livrado desse castigo eterno. Então a glória que nós teremos contemplado nesse momento será muito maior. Nós não temos noção ainda do que é. Nós temos uma noção, né? É uma noção que é nos trazida por convencimento do Espírito Santo, mas ainda não é pouca diante daquela que nós teremos a respeito da glória de Deus. Né? Naquele momento, a glória de Deus vai se revelar como nunca antes para nós, porque nós então saberemos do que nós fomos libertos. E a gente, aqueles a quem professam a sua fé em Cristo, que ouviram a mensagem do Evangelho, foram impelidos a crer, precisam temer o inferno, pastor? Se você creu em Jesus, não é? Se você creu no sacrifício vicário, substitutivo, expiatório de Jesus na cruz, se você acredita que Jesus substituiu você na cruz, que a cruz era o seu lugar, mas Jesus toma o seu lugar na cruz, então ele morre e derrama o seu sangue. Se você acredita que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados, se você acredita na ressurreição de Jesus Cristo, se você acredita que Jesus Cristo é o nome pelo qual os homens podem ser salvos, se você acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, se você acredita que o Espírito Santo foi deixado por Jesus Cristo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, você não precisa temer o inferno. Você não deve temer o inferno, e eu diria mais, você não vai temer o inferno, porque não há a menor chance de serem condenados aqueles que foram comprados por Jesus, não é? Todo pecado será condenado, todo pecado será castigado. Ou ele foi castigado em Jesus, ou ele será castigado no próprio ímpio obstinado. Não é? Então, não há como Deus castigar duas vezes o mesmo pecador. Se nós estamos em Jesus, os nossos pecados já foram pagos, lavados e perdoados. Se nós estamos em Cristo, nós estamos completamente absolvidos do inferno. Isso não significa que nós não nos lembraremos dos nossos pecados. Eu acho até que é importante nos lembrarmos dos nossos pecados, para que a graça seja realçada, não é? Onde abundou o pecado, Paulo sabia dos seus pecados. Até fica aí uma sugestão, né? Paulo, o apóstolo de Cristo, o filme. E o filme retrata de forma bem interessante essa postura de Paulo. Ele se lembra dos seus pecados passados. Ele não esqueceu. É verdade que a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento.
Isso presume então que Deus esquece dos nossos pecados, mas nós não nos esquecemos. E isso, como eu disse, realça a graça de Jesus. Eu imagino que no céu nós nos lembraremos dos nossos pecados. E isso fará com que nós dobremos os nossos joelhos pela eternidade em gratidão e amor a Deus por aquilo que Ele fez por nós, não é? Então, não é, concluindo aqui, tentando responder a essa pergunta, nós não precisamos temer o inferno, nós que estamos em Cristo, porque Cristo experimentou o sofrimento, Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Nós não beberemos, sequer sentiremos o cheiro, o aroma do cálice da ira de Deus, porque Jesus bebeu completamente em nosso lugar. Aqueles que estão em Cristo não temem o inferno. Amém. Glória a Deus por isso. A gente então tem um Senhor, um Salvador que é suficiente para nos livrar da condenação, e assim nós não fizemos nada por merecer. E talvez levantando uma bola um pouco mais polêmica, né? Aí a gente tem é muito perigoso quando essa mensagem ela traz mérito, né? Quando a pregação ou a mensagem é de um evangelho, né? Aquilo que eu faço, que pode, enfim, chamar a atenção de Deus de forma diferente, ou me tornar alguém que a si mesmo se salva, né? Isso a gente vê que é perigoso, por quê? Porque é importante que nós preguemos o evangelho de que ele é uma boa nova, o evangelho é a boa notícia, a boa nova, mas antes a gente tem consciência de uma má notícia. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós não podemos nos livrar, nos salvar a nós mesmos. E precisamos, então, de um sacrifício perfeito que pague por esse pecado. Então, os nossos pecados, eles estão pagos, né? Todos os nossos pecados, eles estão pagos, e aqueles a quem não depositam sua fé em Cristo, que não creem no sacrifício de Cristo, eles então não têm o seu pecado pago, e por isso eles estão numa condição de condenação, porque por não crer no Filho, né, eles terão o meu telefone aqui. A justa condenação, né? Então, dentro disso, assim, a gente vê, levantando uma questão talvez mais polêmica, que é uma mensagem muito leve a respeito de inferno. Ela não é uma mensagem que ama ou que está carregada de amor. Não é porque ela carrega falas bonitas ou falas que nos levam a pensar sobre nós de uma maneira mais egocêntrica. Não necessariamente ali a gente encontra amor de Deus. Essa mensagem que nos carrega um sentimentalismo somente, e que evita de falar da nossa maldade, do nosso pecado, de quanto nós merecemos ou mereceríamos uma condenação se não fosse o sacrifício de Cristo, ela é perigosa para aqueles que ainda, enfim, não ouviram o verdadeiro evangelho? Não, é completamente perigosa, não é? A menos que eu saiba qual é a minha condição desesperadora de pecador, de ímpio, imperfeito e incapaz de fazer qualquer coisa por mim mesmo, eu não vou buscar pensar em ser salvo. Afinal de contas, está tudo bem, minha vida está bem, não é? Então, quando eu sou exposto ao evangelho verdadeiro, ou seja, que traz a condenação certa para o pecador obstinado e a salvação em Cristo Jesus, essa salvação em Cristo Jesus realça. A graça é realçada diante da lei, do peso, não é, do nosso pecado que a lei traz. Não é? Então, eu preciso ser exposto à lei, não é, à justiça de Deus, para então recorrer à graça de Jesus. Não é? Eu preciso chegar a um ponto na minha vida em que eu olhe
para os lados e não encontre saída. E chegue a uma conclusão: o que eu vou fazer? Como eu posso ser salvo? Se eu chegar a esse ponto, eu vou então recorrer à graça de Jesus, né, e à salvação nele. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência ao pregarmos o Evangelho. O Evangelho, ele é a boa nova, não é? Ele trata das boas notícias, mas essas boas notícias só serão boas para aqueles que sabem da sua condição lastimável diante de Deus, não é? Não, legal. Então, o inferno é uma realidade, é uma verdade, não é um mito, né? E é algo que será eterno. Aqueles que forem condenados por um Deus que, por ser amoroso, condena, né? Porque precisa punir o pecado. Aqueles que creram em Cristo já têm o seu pecado punido, né? Em Cristo. E então, assim, a gente encerrando, né? Indo pro fim aí, a gente conclui que não é mito, é uma verdade, que nós merecíamos isso, que nós que estamos em Cristo, que fomos impelidos à fé, que cremos, não precisamos temer, porque já temos isso pago, né? Está pago o castigo que nós merecíamos. E o que tu tem a nos dizer para encerrar aí, para fechar, pastor, uma mensagem final? Eu acho que a gente pode concluir então aqui, Lucas, fazendo um resumo do que a gente tratou aqui e alencando alguns pontos principais, não é? Em primeiro lugar, o inferno é real, não é? É um lugar de sofrimento consciente e eterno, não é? O inferno existe porque Deus é amor, porque Deus ama e ama de forma especial o seu povo. Ele condena aqueles que atentaram contra o seu povo, não é? Nisso vem os mártires em Apocalipse dizendo: até quando, Senhor? O Senhor poupará esses homens ímpios, não é? Então, porque Deus ama os seus, ele condena o pecador. Porque Deus ama o seu nome santo, porque Deus é santo e completamente santo, o inferno existe, não é? Para condenar aqueles que atentam contra a sua santidade. Então, o inferno é resultado do amor de Deus, porque Deus ama, Deus condena o ímpio e o pecador. Uma coisa importante: o diabo não é o senhor do inferno. O diabo não é senhor de nada. Na verdade, ele já está derrotado, né? Na cruz, Jesus o derrotou. Então, o diabo não é senhor de nada. O diabo é um simples hóspede no inferno e será condenado e castigado e sofrerá, né, a penalidade com todos os outros que estarão com ele lá como hóspedes. Uma outra coisa importante: existem níveis de condenação. E aí a gente quebra eu diria, falácia, né, que muito tem circulado, né? Existe sim pecadinho e pecadão, né? Quando Jesus mesmo ele fala a respeito das cidades por onde ele passou e fez muitos milagres: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres que foram operados em ti, há muito eles teriam se arrependido, há muito Nínive teria se arrependido, né? Então, no juízo final, haverá mais rigor para você do que houve para eles. Então, existem níveis de condenação. Como existem níveis de galardão no céu, existem níveis de castigo também no inferno. Eu presumo que o assassino de mártires, ele será castigado com maior rigor do que aquele que simplesmente não creu em Jesus por toda a sua vida. Ambos serão condenados. Tanto o pecadinho quanto o pecadão será condenado. Mas existirão níveis de condenação. Em suma, Deus é amor. Deus ama o seu povo. Deus está trabalhando no mundo através da sua igreja para salvar o perdido, não é? Nós estamos aqui com esse objetivo: que o evangelho chegue ao coração do perdido e ele reconheça os seus pecados, se arrependa e seja salvo por Jesus. Contudo, porque Deus ama, ele condena o pecador obstinado. E essa condenação é um castigo eterno, consciente, de sofrimento e angústia no inferno. Legal. Pastor, nos indica aí alguns
livros ou materiais que possam ajudar a galera a compreender mais desse tema? Bom, nós temos a Bíblia, não é? Uhum. Existe um livro que conta algumas coisas acerca do pensador C.S. Lewis, e dentro desse livro existe um capítulo que ele fala sobre a perspectiva de Lewis sobre o inferno. Né? Por mais que Lewis ele tem algumas dificuldades teológicas em relação a esse tema, como nós temos também, não é? A abordagem do biógrafo ali é muito interessante. Então, o Racionalista Romântico, se não me engano, é o capítulo 18 do livro. A Bíblia, não é? Enfim, de cabeça aqui é o que eu vou lembrar. Não, legal. Racionalista Romântico é o nome do livro? Racionalista Romântico. Do livro? Isso. E o capítulo 18? Se não me engano, é o capítulo 18. Lê todo o livro, pô. É um capítulo que vai falar sobre o inferno lá. Não, beleza, então. Gente, é isso, né? Nós falamos até, aqui. Lucas, deixa eu... Né, é interessante isso, cara, porque você não encontra material sobre esse tema. Uhum. É muito raro. Existem, é lógico, eu não quero ser injusto aqui, mas é raro. Né? Você vai encontrar em teologias bíblicas, teologias sistemáticas, o assunto sendo tratado em poucas páginas, mas é raro. E a importância, né, da gente pregar o evangelho, né? Porque é através da pregação do evangelho que pessoas serão impelidas à fé, crerão e serão salvas, né? Então, nós como igreja, a nossa função é a pregação do evangelho, a tempo, fora de tempo, e dessa forma nós contribuímos para que pessoas sejam salvas, né? Importante nós termos a clareza de que nós não sabemos quem vai e quem não vai para o inferno, quem o Senhor escolheu salvar ou não, mas nós sabemos que precisamos pregar para semear a semente do evangelho, e ela florescerá e frutificará no coração daqueles a quem o Senhor escolheu. É isso então, gente. Nós encerramos aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast, eu não sei a pronúncia exatamente. Tudo pago, eu ia falar tudo nosso, tudo pago, mas olha só, a gente quer convidar vocês para os nossos GPs. Nós temos GP da Onda Dura, a Onda Dura aqui em Novo Hamburgo. Temos GP em Estância Velha, às quartas-feiras, às 8 horas. Nós temos GP no bairro São Jorge, aos sábados, às 17 horas. 17 horas. Temos GP em Portão na quinta, às 8 da noite. Quinta-feira, 8 horas da noite. Tem mais um que eu esqueci, eu acho. Tem o GP aí em Porto Alegre. Nós Porto temos Alegre, aos domingos, às 19 horas, 7 horas da noite. E em Gravataí, às 8 horas da noite também. Legal, então se tu quer ser igreja com a gente, quer conhecer a Onda Dura, quer chegar, conversar um pouco, comer um rango, sempre tem, né, pastor? Sempre tem um rango junto lá. Chega, você vai ser bem acolhido, afinal de contas a Onda Dura é bíblica, acolhedora, extraordinária. Valeu, é isso, nós encerramos aqui o primeiro episódio e é nóis, valeu. Valeu, galera.